Bom, o Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente, direto de São Paulo, é o repórter Pablo Mundim. Pablo, boa noite. Boa noite, Paulo, Catiúcia. Esse resultado da contraprova para o coronavírus não surpreendeu as autoridades brasileiras. Uma primeira análise de laboratório já tinha sido feita ontem, depois que o paciente procurou o Hospital Particular Albert Einstein, aqui em São Paulo, com os sintomas da doença. Foi feito um teste que deu positivo e hoje a contraprova confirmou que se trata mesmo da doença. Com esse que é o primeiro caso registrado no país, o governo de São Paulo criou um centro de contingência do estado para enfrentar a propagação do coronavírus. O comitê é formado por especialistas em doenças contagiosas e cientistas do Instituto Butantan. São Paulo tem hoje 11 casos suspeitos, sendo 9 na capital. Vamos ver na reportagem. O primeiro caso de coronavírus no país foi confirmado a partir de exames feitos aqui no Instituto Adolf Lutz, laboratório de referência científica e credenciado pelo Ministério da Saúde. O homem de 61 anos é morador da capital paulista e esteve no norte da Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. O paciente foi atendido no Hospital Albert Einstein na segunda-feira, que o encaminhou para tratamento em casa pelos próximos 14 dias. A decisão foi tomada porque o estado de saúde dele é bom. Com a confirmação do caso, o governo do estado de São Paulo vai formar uma frente com hospitais privados. O Brasil, neste momento, é um país que passa pela sua estação de verão, onde há a menor possibilidade da transição do vírus. Diferentemente, é só olhar o mapa do que acontece nos países mais envolvidos, que estão em período de inverno e outono. Então, vírus gosta de frio, não gosta de calor. Nós não sabemos como o vírus vai se comportar no Brasil ainda. Segundo o comitê, a situação em São Paulo está sob controle. Apesar do paciente ter tido contato com pelo menos 34 pessoas, nenhuma delas tem sintomas da doença. Os familiares já estão todos contatados, né? A orientação é que eles estejam atentos à sintomatologia e não, quando tiver a sintomatologia, que nós orientamos, nós entramos em contato por telefone e por visita domiciliar. Se tiver a sintomatologia, já procurem um serviço de saúde. A principal recomendação é lavar bem as mãos. O ideal é esfregar as mãos com sabão entre 15 a 20 segundos até a região dos punhos para eliminar possíveis vírus e bactérias. A camada de gordura que protege o vírus é sensível aos solventes presentes no sabão, que pode ser comum, não precisa ser antibactericida. E o álcool gel também é uma alternativa que pode ser adotada. Esta pesquisadora, referência em infectologia, diz que neste momento só devem buscar serviços de saúde viajantes que estiveram em países onde há surto da doença e que apresentarem sintomas. O risco é sobrecarregar os hospitais e aumentar o contágio. Muito do que ocorreu de transmissão na China, na Coreia e mesmo na Itália foram pacientes que transmitiram dentro do hospital. Então, tem que avaliar a condição do paciente, se ele não precisa ficar no hospital e se ele tem condição de ser cuidado, condição de entendimento, que isso é um risco social, ele pode passar para a família dele e para outras pessoas se ele ficar circulando. Então, o colega que atende, o médico, tem que avaliar tudo isso e decidir se fica em casa ou não. A confirmação desse primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus aqui no Brasil foi feita durante uma entrevista coletiva no Ministério da Saúde, aqui em Brasília. O repórter Daniel Ito acompanhou e tem as informações ao vivo para a gente. Daniel, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Paulo, também você que está nos assistindo. Olha, ao confirmar esse primeiro caso de infecção do novo coronavírus aqui no Brasil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o momento é de observar o comportamento desse vírus agora que ele chegou a um país tropical durante o verão. Isso porque o coronavírus tem se espalhado com mais frequência entre os países lá do hemisfério norte, onde é inverno, onde faz frio, e isso são condições que facilitam a transmissão de doenças respiratórias, como o coronavírus.
Depois de Argélia e Egito, o Brasil é somente o terceiro país a apresentar um caso confirmado de coronavírus até agora. Bom, e durante a entrevista coletiva hoje de confirmação desse caso de coronavírus no Brasil, os representantes do Ministério da Saúde aproveitaram para atualizar os números dos casos que estão sendo monitorados como suspeitos de coronavírus aqui no país. Vamos conferir os detalhes na reportagem. O Brasil já havia adotado o status de emergência em saúde pública de importância nacional, mesmo antes da confirmação de um caso da doença. Agora, uma das medidas é localizar e monitorar as pessoas que tiveram contato com o paciente. A Anvisa solicitou a lista dos passageiros que vieram para o Brasil no mesmo voo. O Ministério da Saúde tem um comitê de operação de emergências. Estamos discutindo com especialistas para tomar as melhores medidas possíveis de acordo e proporcionalmente a cada cenário e cada risco. Além do caso confirmado, o Ministério da Saúde monitora outros 20 casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. 2 na região Nordeste, 16 na região Sudeste e 2 na região Sul. Outros 59 casos foram descartados. É mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. O ministro Luiz Henrique Mandetta reforça os cuidados para evitar a transmissão da doença. Cuidados com higiene, etiqueta respiratória, teve gente que achou graça nesse termo, mas é o termo correto, é o termo que a gente utiliza na ciência, que é você lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão. Água e sabão todo mundo tem. O brasileiro precisa aumentar o número de vezes que lava as mãos e lava o rosto durante o dia.